O mundo está carente. O que nos falta são atitudes verdadeiras. E a verdade se encontra em atitudes baseadas no amor. Pois o amor é a raiz do cuidar e do servir. Se amar é uma decisão, então você está a um passo de levar o cuidado a quem precisa e servir a quem necessita. Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Que domingo abençoado. As bênçãos do Senhor sejam sobre sua vida. Um domingo especial, a qual nos assentamos à mesa com o Senhor. E você é bem-vindo para celebrar conosco este momento especial. Você que está aqui presente, seja abençoado. Você que está em casa, seja tremendamente tocado pelo Espírito do Senhor. Ele é onipresente, Ele está aí, Ele está aqui. E o mover do Senhor, Ele continuará nos seguindo a vida. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, todo este culto. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, ó Pai, usar as nossas vidas. Que a palavra que for ministrada aqui, Pai, possa trazer transformação, possa trazer mudança. Mas que acima de tudo, Pai, possamos ser cheios do Teu mover e da Tua unção. Que nesta noite, Pai, uma noite especial, quando nos assentamos à mesa com o Senhor, possamos ser tocados por Ti, possamos ser amados pelo Senhor, Deus. E em nome de Jesus nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor? Eu queria ensinar vocês uma canção nova. Essa canção, ela fala sobre vencermos em qualquer situação. Eu gostaria que você ouvisse e acompanhasse conosco essa canção. Amém? Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Nada nos separará do Teu amor. Glória a Deus. Cante. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Cante, não caminhamos pelo que vemos. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Oh, somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, sim, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Vamos ao coro. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Somos nação santa, cante. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nada pode parar a igreja, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada, nada. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos mais uma vez.
A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Santo! Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada. O que nos move? O que nos move é o que nós vemos. Oh, nós queremos em Ti, Senhor. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada. Nós cremos em Ti, Senhor. Vamos cantar. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada pode parar o Senhor, nem a sua igreja. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Tudo que nos move. Nação Santa, somos tua igreja, Senhor. Vivemos de fé. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Santo é o teu nome. Mais perto de Ti está, Santo. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Cante. Pela cruz me chamou gentilmente,
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Oh, Senhor, pelo teu grande amor, nós não merecemos, merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, Santo Deus, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Deus, por teu grande amor. É o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Boa noite, meus queridos. Paz seja convosco. Estamos nessa noite no nosso culto de Santa Ceia, que é um tempo muito especial na presença de Deus. Na Santa Ceia nós confirmamos a nossa aliança com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, e também a nossa aliança uns com os outros diante do Senhor. Mas agora, nesse momento, antes de nós irmos à pregação da palavra de Deus, vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Sempre quando nós consagramos os dízimos e as ofertas, você percebe aí na sua tela o número da nossa conta bancária, o número do nosso Pix. Caso você tenha alguma dificuldade ou se sinta mais à vontade pela questão da comodidade de fazer um depósito bancário, uma transferência bancária ou uma transferência através do Pix, você se sinta à vontade para cumprir a sua fidelidade diante do Senhor, o nosso Deus. O mais importante disso tudo é a nossa fidelidade. Nós falamos e temos falado em outros cultos, em outros momentos de consagração de dízimo e oferta, a respeito do poder da fidelidade.
Tudo que nós colocamos uma alta porcentagem, por exemplo, uma porcentagem de 80%, uma porcentagem de 70%, uma porcentagem de 90%, é considerado altíssima para tantas coisas e para tantos padrões de medição que a gente possa fazer ao longo da nossa vida. Mas quando nós tratamos de fidelidade, 70%, 80%, 90%, que é considerado uma porcentagem altíssima para muitos padrões, quando nós tratamos da questão de fidelidade, se torna um padrão baixo. Porque fidelidade, a exigência é 100%. É a mesma coisa a questão da fidelidade no casamento, a fidelidade na família, a fidelidade dentro da amizade, a fidelidade nos negócios, na empresa, a fidelidade de caráter. Isso exige de nós um comprometimento que não pode ser menor do que 100%. Por isso que a nossa fidelidade a Deus, ela deve estar acima de qualquer outro padrão que nós possamos mensurar ao longo da nossa vida e nos nossos relacionamentos. Fidelidade a Deus é inquestionável. Lembre-se, o dízimo e a oferta pertencem a Deus. Nós não damos o dízimo, nós devolvemos o dízimo. E no contexto de Malaquias, no capítulo 3, o dízimo está ali casado, juntinho com a oferta. Os dois estão juntos. E o Senhor está falando a respeito da fidelidade do povo nos dízimos e nas ofertas alçadas, nas ofertas levantadas, pesadas, consagradas a Ele. Nesse momento, vamos consagrar ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse privilégio que temos diante do Senhor, demonstrar a nossa fidelidade, porque este é um ato de obediência, mas também é um ato de fé. Nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem cuidado daquilo que o Senhor mesmo colocou na nossa mão para que nós pudéssemos organizar, liderar de forma absoluta, de forma tranquila, de forma a dar louvores e glórias ao nome do Senhor. E nesse momento, meu Pai, a tua bênção visite a cada trabalhador, em nome de Jesus. Cada mão que leva o sustento para a sua casa, seja agora coroada com a tua bênção em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoe os seus negócios, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus empreendimentos. E multiplique, meu Deus, tudo aquilo que ficar nas nossas mãos depois que nós consagramos o dízimo e a oferta na presença do Senhor. Que o Senhor não nos deixe faltar absolutamente nada e faça com que os nossos sonhos, e principalmente os sonhos do Senhor, sejam realizados para a glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus consagramos dízimos, ofertas e ofertas missionárias. Amém e amém. Graças a Deus, louvado é o nome de Jesus. Eu quero te lembrar também que a igreja, ela está aberta todos os dias, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Você pode passar por aqui para ter um tempo de oração a sós com Deus, para também ter um tempo de leitura da Bíblia. Você pode passar por aqui, quem sabe você precisa de um aconselhamento, precisa também que um pastor ore junto com você. Você pode se sentir à vontade para fazer isso. Pode também nos contactar através dos nossos telefones, pode falar conosco nas nossas linhas de WhatsApp. Você pode nos procurar para ser atendido em todas as suas necessidades. Estamos aqui para servir vocês, para servir a igreja em nome de Jesus. Então vocês sabem que podem contar conosco, que podem contar com Deus, e nós também queremos contar com cada um de vocês e, sobretudo, Deus, Ele conta com cada um de nós, em nome de Jesus. Esse culto de ceia, meus queridos, nós vamos ministrar a respeito de um projeto muito bonito que se transformou numa campanha solidária feita em todo o estado de Minas Gerais. Quinta-feira passada agora, nós tivemos um lançamento desse projeto através de uma live, onde o pastor Leandro pregou, o pastor Ricardo também esteve presente, falando a respeito do projeto, porque foi o lançamento nesta live, deste projeto para a cidade de Contagem, Betim e Esmeraldas. Mas, enfim, todo o estado de Minas Gerais aderiu a esta campanha, a este projeto. Quem tem o que comer, ajude a quem não tem.
E nós tivemos então o lançamento desse projeto na quinta-feira, e estamos hoje, no domingo da ceia, fazendo o lançamento oficial desse projeto de solidariedade, de atendimento aos necessitados, em nome de Jesus. A pregação de hoje na Santa Ceia tem a ver com esse posicionamento nosso, como igreja, de estender a mão para tantos que têm necessidades. E a nossa base bíblica, texto que nós vamos meditar, se encontra em Mateus, no capítulo número 25, do verso 31 ao 46. Mateus, capítulo 25, verso 31 ao 46. Eu quero ler junto com vocês. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e visitaste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizerdes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu vou repetir o versículo 40. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Tão somente fala conosco nesse culto de Santa Ceia, porque tão somente nós necessitamos, precisamos e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Quem tem o que comer, ajude a quem não tem. O título dessa mensagem é: quando o vimos necessitado, Senhor? É uma pergunta. Quando o vimos necessitado, Senhor? Esse texto que nós lemos, ele é um texto que trata a respeito do final dos tempos. Ele é um texto conclusivo. E ele não é um texto falado por um profeta. Se já o fosse, nós teríamos toda a recomendação bíblica e nós já teríamos que dar toda a atenção para ele. Ele não é um texto falado por um discípulo.
Se o fosse, também nós deveríamos dar maior atenção a esse texto. Mas esse texto é uma palavra que salta da boca do próprio Senhor Jesus. Jesus está falando sobre o julgamento das nações. E aqui nesse texto, ele fala a respeito da sua segunda vinda. Ele aqui, quando Mateus registra o que ele disse, claro, ele ainda não havia morrido e nem ressuscitado, mas ele já falava de um tempo futuro, que nenhum dos discípulos poderia imaginar, e que muita gente hoje também não imagina, e nem conta com isso. Jesus aqui, há mais de 2000 anos, ele cita para nós um texto, uma palavra, que fala a respeito do tempo em que ele virá na sua segunda vinda, do tempo em que ele fará o julgamento das nações. E ele fala a respeito de ovelhas e a respeito de bodes. Ele cita e compara aqueles que lhe obedecem como suas ovelhas, e aqueles que não lhe obedecem, não lhe honram, como se fossem bodes. Preste bastante atenção que quando Jesus trata a respeito desse assunto, ele diz claramente no versículo 33, que ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele vai dizer àqueles que estão à sua direita, ou seja, às suas ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele fala de um reino preparado, onde ele é rei, desde a fundação do mundo, preparado para aqueles que estão à sua direita. Eu gostaria de fazer uma menção aqui, um paralelo àqueles que procuram fazer as coisas direito. E o que é fazer as coisas direito? Não é se justificar pelas obras, mas é, sendo salvo pelo Senhor, praticar as obras de quem é salvo, praticar as obras de quem conhece o Senhor, demonstrar reconhecimento, gratidão pelo fato de ter sido salvo e estender a mão para salvar, uma vez que a palavra salvação no grego vem no termo sozo, e que não significa apenas herdar uma vida eterna, mas significa ser livre, significa ter saúde, significa ter prosperidade. Salvação significa ser uma pessoa completa em Deus. Então, quando nós somos salvos e somos gratos pela salvação com que o Senhor nos salvou, nós vamos estender as mãos de salvação para aqueles que ainda não são salvos, para aqueles que não conhecem o Senhor, pregando o Evangelho. Porque isso é o mais importante, a salvação eterna, a salvação da alma. Mas também nos lembrando que as pessoas vivem um corpo físico. Elas precisam comer, elas precisam se vestir, elas precisam ter onde morar. Então aqui Jesus está falando, preste bastante atenção, no tempo do fim, no momento final, no momento do julgamento das nações, ele está colocando aqui a importância da prática cristã na vida do cristão. Veja bem, nesse culto de ceia, nós estamos refletindo exatamente sobre isso. Será que nós nos importamos com aqueles que não têm? Não têm o que comer, não têm com o que se vestir, não têm onde morar? É por isso que o texto, ele vai sugerir esse título de julgamento das nações, e ele vai sugerir esse título em muitas das versões bíblicas. Ora, todos nós que temos sido cuidados pelo Senhor, devemos nos lembrar que a vida do Senhor está em nós e nós devemos cuidar daqueles que têm necessidade. Isso é muito importante e isso estará presente no momento do julgamento final. E o próprio Jesus, ele vai dizer aqui nesse texto que houve um momento que ele teve fome e que esses que entenderam o Evangelho, que entenderam a generosidade, lhe deram de comer. Teve sede e lhe deram de beber. Foi estrangeiro e foi acolhido. Jesus vai dizer que esteve doente e que foi socorrido. E esses vão perguntar para ele: mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede, estrangeiro e doente, e fizemos alguma coisa pelo Senhor? Porque esses que estenderam as mãos não vão se lembrar de ter visto Jesus nessas condições e vão fazer essa pergunta para ele. E ele vai responder assim: todas as vezes que vocês fizeram isto
a um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Tem muita gente que gosta de servir para poder ser visto, que gosta de servir até no serviço que faz, para poder se mostrar. Mas nesse caso aqui, essas pessoas que serviram, elas serviram por puro altruísmo, elas serviram por pura atitude de querer ver o bem do outro, de não se sentirem bem apenas com o seu bem, mas de quererem que o seu próximo, seus irmãos, também estejam bem. E Jesus vai contar isso em altíssima estima. Você sabia, quando você devolve o dízimo, quando você devolve oferta, quando se faz uma oferta missionária, quando você traz um alimento na igreja, para que sejam montados cesta básica, para ajudar pessoas que têm necessidade, e nós já fazemos isso muito bem, dentro da própria igreja local, servindo aos próprios irmãos que têm necessidade. Mas também, quando você faz isso, e nós montamos cestas e enviamos até a casa da provisão, e essas cestas, elas vão servir mais de 100 instituições de caridade, todos os meses. Você sabia que você está participando dessa obra, que Jesus cita aqui como uma obra de alguém que viu os necessitados e os acolheu? E veja bem, e quando nós entramos num projeto como esse que estamos fazendo agora, e que vai atender diretamente pessoas que não fazem parte do nosso convívio, muitas delas, com certeza, não têm Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Elas ainda não conhecem, mas estão com fome. E não deixaram de ser gente como nós somos. A única diferença entre nós e essas pessoas é que nós recebemos a Jesus, fomos salvos, tivemos o perdão dos nossos pecados. E essas pessoas ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. É a única diferença. No mais, nós somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todos seres humanos. Jesus tratou o ser humano, todo ser humano, com a maior dignidade, com o maior amor, com o maior respeito. Cristianismo na prática requer isso, esse tratamento de amor, esse tratamento de respeito, esse olhar caridoso para aqueles que têm tantas necessidades. Então, esse texto do Senhor Jesus falando, esse sermão, ele prefigurando e dizendo como vai ser o tempo do fim, como vai ser o julgamento final. Ele se colocando numa posição, veja bem, lá no julgamento, ele vendo o próprio futuro dele e dizendo o que ele vai dizer, como ele vai se comportar nesse tempo. Para nós, esse texto é uma vacina para cada um de nós, para que nós possamos dar atenção aos que estão à nossa volta e possamos estender as mãos para eles. Como isso é importante. Nós temos um texto em Salmos, capítulo 41, versículos 1 ao 3, e diz assim: bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. Esse desvalido aqui é ao pobre, ao necessitado. Veja bem, no dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará à sanha dos seus inimigos. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo e da doença o restaurará. Olha que texto interessante. Bem-aventurado, feliz, é aquele que dá atenção ao pobre, ao necessitado. No dia do seu infortúnio, no dia do infortúnio, da prova, da luta, desta pessoa que dá atenção ao necessitado, diz o texto, o Senhor o livrará. Aqui nós vemos proteção, livramento. Aqui nós vemos proteção. Veja bem, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Aqui nós vemos proteção, vemos felicidade. Aqui nós vemos amparo. Ele o fará feliz na terra e não o entregará à sanha dos seus inimigos. Amparo, Deus vai estar amparando, segurando na sua mão, guardando. Aqui nós vemos restauração, veja o verso 3. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo e da doença o restaurará. Nós vemos uma promessa de Deus no Salmo 41, nos versos 1 ao verso 3, aquelas pessoas
que dão atenção aos necessitados. Eu disse para vocês, desde o início do ano, que esse ano Deus colocou no nosso coração, de pregar o ano inteiro, em todas as mensagens, fazendo menção a um comportamento cristão, a um comportamento de quem é salvo, que nos garante continuar vivendo a salvação, que nos garante a vida eterna com Deus. Pois é, aqui nós estamos fazendo menção a mais uma faceta desse comportamento, que é dar atenção àqueles que têm necessidade, que é ter um olhar para aqueles que têm necessidade. Eu sei, meus irmãos, que hoje é muito difícil. Muitas vezes você está dirigindo e você vê alguém chegando perto do carro para poder pedir uma ajuda, às vezes com um recado, às vezes com uma necessidade, às vezes vendendo alguma coisa e dizendo que tem uma necessidade e pedindo uma ajuda. E a gente sabe que muitas pessoas que às vezes vêm até nós pedindo essa ajuda vão gastar esse dinheiro, infelizmente, porque foram seduzidas por isso, estão viciados, mas com drogas, com bebida, com algo que não vai lhes fazer bem. Eu sei que a gente enfrenta esse tipo de situação, mas diante disso nós não podemos manter os nossos olhos fechados, e também nós não podemos julgar todo necessitado, todo desvalido, como alguém com um caráter deturpado ou como um viciado, que também precisa ser ajudado, que também precisa ser acolhido, que também precisa, quem sabe, ser internado numa casa de recuperação para passar por um processo de um recomeço de vida. Todas as pessoas têm que ter a chance de um novo começo. Se Deus não pensasse assim, Ele não teria enviado Jesus para nos salvar. Enquanto nós vemos qualquer pessoa, ou em um pecado, ou em uma situação difícil, desvalida, ou numa situação de enfermidade, nós sempre temos que pensar, poderia ser eu. Quando alguém é acometido de algum mal, nós deveríamos pensar, poderia ter sido eu. Porque esse negócio de pensar que não, comigo não, isso dá para nós um ar de pensar que nós somos melhores do que os outros, isso é orgulho. Isso é extremamente perigoso. Foi isso que fez Satanás cair. O fato dele pensar que ele era mais bonito, mais importante, mais eloquente, e que ele deveria ser notado de uma forma diferente do que os outros, porque ele se julgava assim, acima dos outros. Esse orgulho levou Satanás à queda. Quantas vezes na nossa vida nós também seremos tentados a agir desta forma, a sermos orgulhosos? Comigo não acontece uma coisa dessa. Olha aquela pessoa ali, olha como está a vida dela, olhe como que ela está drogada ou prostituída, olha como ela está moribunda, como se nós fôssemos melhores do que alguém. Isso é um absurdo. Todos nós somos iguais, todos nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e nós temos que olhar para as pessoas com olhos de misericórdia, com carinho, com cuidado. Vou dizer algo para você. Muitas vezes nós olhamos até para pessoas que não estão passando por esse tipo de situação e já nos sentimos mais do que essa pessoa. Às vezes, por um tipo de roupa, por uma vestimenta que a gente tem, às vezes por um carro que a gente está dirigindo, às vezes pela casa onde a gente mora, às vezes pelo estudo que a gente tem, porque às vezes formou, tem um curso graduado, fez uma universidade. A gente começa a pensar que a gente é melhor do que os outros por conta dessas coisas. O valor de cada ser humano está no simples fato dele ser um ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. Roupa não faz alguém ser mais importante do que o outro. Dinheiro não faz alguém ser mais importante do que o outro. Títulos não faz alguém ser mais importante do que o outro. Cargos, posição social não faz alguém ser mais importante do que o outro. Estudo, conhecimento não faz alguém ser mais importante do que o outro. Pelo contrário, quem mais é abastecido deveria ter mais misericórdia e estender mais a mão para poder ajudar o outro. Porque se o ter alguma coisa considerada a mais me faz sentir melhor do que o outro para desmerecer o outro, eu não me tornei uma pessoa melhor. É um engano. Eu me tornei uma pessoa muito pior,
Sabe por quê? O que demonstra que alguém se torna uma pessoa melhor é a sua condição de servir ao próximo, de estender a mão, de ter misericórdia, de julgar menos e de amar mais, de dar mais e esperar menos. Alguém só pode ser considerado, se é que é para ser considerado melhor em algum aspecto, se esse melhor for para servir, para estender a mão e para ajudar. Senão, infelizmente, você pode até pensar que é melhor, mas na verdade não é melhor. Na verdade, é pobre, cego e nu, e precisa do Senhor. Nós temos também um texto que eu quero ver com você nessa ceia, Tiago, capítulo 2, versos 14, 15 e 16. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé, se não tem obras? Acaso esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Tiago aqui, ele está dizendo que não há propósito na fé se ela não alcançar as pessoas, se ela não servir as pessoas, se não houver um fato concreto. Tem que haver, a fé tem que ser acompanhada de uma atitude concreta. O que é uma atitude concreta? É uma atitude, aí sim, que a gente pode ver, que a gente pode medir, que a gente pode sentir. Não pode ser uma atitude abstrata. O que é uma atitude abstrata? É falácia. São coisas que são faladas, mas não são feitas. Jesus, ele chegou a falar certa vez com os fariseus, que eles gostavam de impor regras, leis, mandamentos para as pessoas fazerem, dos quais eles não estavam dispostos a mover nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Ou seja, eles eram bons de falar o que as pessoas deveriam fazer, mas na hora de praticar, eles não faziam isso. A fé, ela precisa ser marcada pelas obras. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Veja bem, corpo, ele serve para executar a vontade da cabeça. Quem é que controla você? É o seu corpo? A sua mão, se ela começar a fazer um movimento involuntário, um movimento que não esteja coordenado pela sua mente, você vai sair correndo para o médico na hora. Quando você começa, por exemplo, a tremer a sua mão e você não consegue fazer com que a mão pare de tremer, é melhor que você vá ao médico na hora. É melhor que você ore e peça socorro a Deus na hora, porque alguma coisa de errado, complicada, está acontecendo contigo. Se você perder o movimento de um dos seus membros, você precisa imediatamente de um socorro. Por quê? Tudo o que acontece com o nosso corpo, que não está sendo comandado pela nossa mente, deve abrir um sinal vermelho, deve abrir um sinal de perigo para cada um de nós. É por isso que o texto das Escrituras vai nos chamar de corpo de Cristo. Isso significa que todo o nosso movimento, o que nós fazemos, deve ser aquilo comandado pelo cabeça. Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos, para agir de maneira involuntária. Nós estamos aqui para poder obedecer o Senhor e agir conforme Ele nos dirige. Por isso nós somos o seu corpo. Se o corpo está ligado na cabeça, ele vai seguir, vai fazer os movimentos de acordo com o comando da cabeça. Mas se o corpo está desligado da cabeça, esse corpo não vai agir de acordo com a cabeça. Um dia desses, lá em casa, o nosso cachorro, né? Spike, ele saiu correndo atrás de um calango. Ele gosta de pegar esses bichos. E ele pega o calango e vai na cabeça do bicho, às vezes para poder matar. Mas quando ele não consegue fazer isso, ele pega o calango pela cauda. E ele corta a cauda do calango. E ele cortou a cauda de um animal desse. E o bicho saiu correndo. Aí a gente foi para poder ver o que tinha acontecido, né?
Quando nós olhamos a cauda ali cortada, fora do corpo do calango, ela ainda estava mexendo. Ela se movia, ela se movia, ela se movia. Ela estava desligada da cabeça, mas estava se mexendo. Mas isso só durou um tempo. Logo depois, ela foi parando e ficou ali inerte, sem movimento nenhum. Ela perdeu a vida. Quando nós nos movimentamos fora do corpo, sem a direção do cabeça, a gente pode até se movimentar. Pode até parecer que a gente está fazendo um grande movimento, mas vai ser só por um pouco de tempo. Daqui a pouco vai ficar inerte, sem movimento nenhum. Porque a palavra também diz que nele nós nos movemos, que nele nós existimos. Hebreus vai citar isso. Nele nós nos movemos, nele nós existimos. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E o corpo serve para executar a vontade da cabeça. Nós vimos aqui, nesta noite de ceia, 3 princípios importantes. O primeiro deles, nós vimos o livramento que o Senhor nos dá quando nós servimos ao necessitado. Nós vimos a prova da nossa fé, que é quando nós praticamos as obras de Deus aqui nessa terra. E sobretudo, nós vimos aqui que quando nós servimos uns aos outros, e quando nós servimos pessoas que nós nem conhecemos, nós estamos fazendo isso ao Senhor. E que naquele dia, no tempo do fim, não é nem no tempo, é no dia final, o Senhor Jesus vai fazer uma separação. E as ovelhas estarão à sua direita, e os bodes estarão à sua esquerda. E as ovelhas, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estava nu, quando eu estava enfermo, quando eu era estrangeiro, vocês me atenderam, vocês estenderam as mãos para mim. Então, que nesta noite, esta palavra fique guardada no seu coração, nesta noite de Santa Ceia. Atentar ao próximo é um mandamento. Amar a Deus com toda a tua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, igual a esse, disse Jesus, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Pessoas com Cristo são missionários. Sem Cristo, são a missão dos missionários. Quero repetir isso para você. Pessoas com Cristo são missionários. Pessoas sem Cristo são a missão dos missionários. Ou você é um, ou você é outro. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que tem Cristo na minha vida. Então você é um missionário. Você vai cumprir a missão de Jesus, vai estender a sua mão e vai ajudar a quem precisa. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que estou com Cristo. Eu sou um missionário, mas eu não quero estender as mãos para os outros. Então você não é um missionário. É necessário que a missão de Cristo ainda seja feita, seja cumprida na sua vida. Vamos estender as nossas mãos em nome de Jesus. Agora, nesse momento de ceia, você já deve ter separado aí com você um pedaço de pão. Você deve ter separado aí cálice com suco de uva. Eu tenho comigo aqui, nós fornecemos para vocês cálice com suco de uva. Eu tenho comigo aqui o pão que você passa, né? Com certeza você passou por aqui, fez a retirada e está aí com você agora. Nesse momento santo, nós vamos consagrar esses elementos, o pão, o suco de uva, o vinho, na presença de Deus. E diz-nos a palavra de Deus que quando nós o consagramos ao Senhor, ele se torna o corpo de Cristo. Ou seja, a presença de Cristo, a vida de Cristo entrando dentro de nós. E a palavra nos orienta quando nós participamos da ceia. E nós devemos fazer isso em memória do Senhor, primeira coisa. E fazendo um julgamento de nós mesmos, discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Porque quem come e bebe sem ter discernimento, come e bebe juízo para si. O que quer dizer isso? Discernir o corpo do Senhor. Discernir que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Que nós precisamos uns dos outros. Que nós estamos ligados uns aos outros.
que o corpo ele não se levanta contra ele mesmo, que o corpo não tenta destruir a si mesmo, que o corpo ele não se lança para matar a si mesmo, mas que o corpo, todos os órgãos do corpo, se protegem mutuamente. Jesus olha para toda a humanidade como potencial para ser o seu corpo. Basta receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta convidá-lo para entrar dentro do coração, para ser o dono da sua vida. Quando nós fazemos isso, quando qualquer pessoa faz isso, Cristo se torna o nosso dono, o nosso cabeça, e nós o seu corpo. E daí nós não vamos mais fazer, falar, sentir, pensar, agir de uma maneira própria, humana, carnal, mas nós vamos agir de uma forma em que Deus seja engrandecido, que Deus seja agradado, que Deus seja honrado e adorado. Isso é ter discernimento do corpo de Cristo. Se nós cometemos algum pecado, e cometemos, o Senhor nos perdoa. A ceia não é para quem é perfeito, pelo contrário, a ceia é justamente porque nós não somos perfeitos. É por isso que eu preciso do sangue de Jesus, da carne de Jesus, da vida de Jesus entrando em mim. Porque eu não sou perfeito, eu tenho necessidade. Se eu fosse perfeito, eu não precisaria do sacrifício. Por isso que a ceia, ela lembra o sacrifício, a morte do Senhor até que Ele venha. Lembra a sua ressurreição até que Ele venha e o momento que Ele vai cear conosco na glória. Mas é um memorial ao sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus mostra para mim que eu participo do seu corpo e do seu sangue porque eu preciso, porque eu não sou perfeito. Ninguém deve procurar participar do corpo e do sangue de Jesus estando perfeito em si mesmo. Você nunca vai estar preparado para a ceia em você mesmo. Você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender, confessar os seus pecados. Você precisa abrir o seu coração e confessar mesmo diante de Jesus que você é pobre, cego, nu, pecador e que precisa da graça de Deus. E então o Senhor nos perdoa, te perdoa, me perdoa. E nós então fazemos parte do seu corpo, do seu sangue e da sua vida. Portanto, não tenha medo de participar da ceia. Tenha medo de não participar, de não fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Porque daí não tem outra saída para você. Então se arrependa, confesse os seus pecados, se arrependa de verdade e coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós consagramos ao Senhor este cálice agora. Consagramos ao Senhor esta partícula de pão agora. E este cálice, esse suco de uva e esse pão, eles são para nós agora o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Que no momento que nós nos alimentarmos com o corpo e com o sangue de Jesus, a vida de Jesus esteja em nós e seja a nossa vida. Os nossos pecados sejam perdoados e, meu Deus, nós possamos experimentar o dom de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus em cada um de nós. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos e fazei em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, bebei dele todos e o fazei em memória de mim. Graças a Deus. Nesse momento aí na sua casa, vamos comer juntos, coma do pão e beba do cálice. Agora, onde você estiver, se você puder se colocar de joelhos, bem, se não puder, não tem problema. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro ao Senhor agora, nesse momento santo, em que comemos do Teu corpo e bebemos do Teu sangue. E eu peço agora, meu Deus, visita a cada irmão, visita a cada irmã neste momento, Senhor. Cura as enfermidades, meu Deus. Desperta, levanta, meu Deus, essa pessoa que está caída, que está prostrada, que está doente, que está desanimada, que está depressiva, que está angustiada, que está desistindo até mesmo da vida. Meu Deus,
Ergue esta pessoa, levante agora. Restaure esta vida. Restaure, meu Deus, esse casamento, os relacionamentos interpessoais dentro de casa. Meu Deus, nesse momento socorre, Pai. Livra de toda obra do mal em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, ergue esta pessoa que está tão enfraquecida, até mesmo a ponto de se desviar na sua fé. Meu Deus, que ela seja fortalecida agora, que ela seja levantada agora em nome de Jesus, Senhor. Ah, meu Deus, que esse sangue precioso, que nos lava, que nos purifica, que esse sangue agora nos livre e nos proteja de toda a obra do diabo e dos demônios, em nome de Jesus. E que a boa mão do Senhor opere neste momento e toque neste momento cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode dizer comigo, graças a Deus. Você pode dizer comigo, amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Como eu disse, meus queridos, nós estamos dando lançamento oficial a esse projeto maravilhoso. Quem tem o que comer, ajude a quem não tem. Você pode trazer uma cesta básica, você que pode, e deixar aqui na igreja durante a semana, né? Muitas pessoas com certeza trouxeram hoje. Você pode trazer, se não puder trazer uma cesta básica, um alimento. Nós vamos procurar deixar postado para você a cesta básica. Até no final deste culto, nós vamos ver se é possível colocar a imagem com os itens da cesta básica aparecendo para você aí na tela, tá certo? Aí você faz um print. Se for no celular, estiver acompanhando no celular, você faz um print. Se for na televisão, você faz uma foto. Ali vai aparecer os itens da cesta básica. Se você tiver uma dificuldade muito grande para comprar uma cesta básica, às vezes não tem um carro, né, para poder trazer nas costas, se você quiser, você pode passar aqui pela igreja. O pastor André, ele fez o levantamento de custos da cesta básica. Fica em média R$80 a cesta básica. Se você quiser, você pode fazer esta oferta para comprar a cesta básica aqui na igreja, e um dos nossos pastores vai então encomendar essa cesta e vai pagar essa cesta com esta oferta direcionada que você fez para a compra da cesta básica. Isso no caso de você não puder comprar a cesta básica ou trazer algum item. Amém? Que Deus esteja abençoando a todos nós, no poderoso nome de Jesus. Na quarta-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos transmitindo para você o culto da poderosa corrente das 7 orações, ainda dentro da campanha que nós estamos utilizando o tema, ou o que aconteceu com Obed-Edom, e nós estaremos no quinto elo desta campanha poderosa, realizando sonhos em nome de Jesus. E o culto será somente online, pela questão da quantidade de pessoas que nós estávamos tendo na quarta-feira presencial, e que é uma quantidade alta, e nós não conseguimos manter toda a segurança. Então o culto, por enquanto, na quarta-feira, vai ser um culto somente online. Domingo nós estamos aqui em 5 horários presencial: 7h20 da manhã, 8h20 da manhã, às 9h30 da manhã, à tarde, às 17h20, e à noite, às 18h30. 5 cultos presenciais, sempre com uma presença reduzida, distanciamento social, o uso de máscara, álcool em gel, tapete sanitário, medição de temperatura, tudo sendo feito de uma forma em que o nome do Senhor é glorificado e todos nós estamos debaixo também de segurança, em nome de Jesus. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida, agradecê-lo por ser uma igreja firme, constante, e uma igreja que adora e serve ao Senhor. Vamos à bênção apostólica, a bênção final. Pai Celestial, agora que nós nos despedimos, que nós todos estejamos em paz e debaixo da sua graça. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. O mundo está carente. O que nos falta são atitudes verdadeiras. E a verdade se encontra em atitudes baseadas no amor. Pois o amor
é a raiz do cuidar e do servir. Se amar é uma decisão, então você está a um passo de levar o cuidado a quem precisa e servir a quem necessita. Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar.